Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que são PCM, CFM e SCFM, né? Que unidades são essas? Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para novas notificações. E se caso os nossos vídeos são relevantes para você, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Como membro do nosso canal, você, além de nos ajudar, você tem acesso a materiais exclusivos como e-books, apostilas e também alguns vídeos ou a cursos completos, dependendo da modalidade. Se você nos assiste pelo LinkedIn, te convido a seguir a nossa página aqui no LinkedIn. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao assunto, né, do nosso vídeo, né? Bom, PCM, CFM, na verdade é a mesma coisa, né? E o SCFM é quase a mesma coisa, mas a gente vai ver a diferença aqui, né? Bom, PCM, primeiro é uma unidade de vazão, né? Unidade de vazão, usada principalmente ou mais frequentemente no setor de ar comprimido. Então, quando você vai comprar um compressor comprimido, a gente aborda bem isso aqui no nosso curso de compressores, especificação de compressores. Quando você vai comprar um compressor de ar comprimido, você vai ver a unidade de vazão do comprimido, do compressor, em litros por segundo ou em PCM. O que seria PCM? PCM nada mais é, PCM é igual a pés cúbicos por minuto. Isso aqui ficou cortado ali no vídeo, deixa eu apagar. Então, PCM, pés cúbicos por minuto. Já traduzindo, já é a versão traduzida para o português. Então, se eu estou falando que é a versão traduzida, significa que essa aqui, CFM, no inglês, cubic, esqueci como escreve cubic, acho que é cubic, assim, acho que é, eu esqueci agora, feet per minute, que traduzindo é pés cúbicos por minuto, né? Então esse aqui seria a equivalência, né? E aí no sistema de ar comprimido, ou se usa pés cúbicos por minuto, ou se usa litros por segundo, né? E depende não só, né? Mas mais frequentemente, dependendo da quantidade, às vezes metros cúbicos por minuto também, dependendo, né, da expressão. Mas o que você pode ver, né, pesquisa aí por compressores, você vai ver que uma boa parte dos fabricantes eles utilizam essas duas unidades com frequência, né? Ou vai vir CFM na unidade, ou vai vir PCM. Então, se você for falar, for pesquisar, por exemplo, por cabines de jateamento, essa unidade vai aparecer com frequência nos catálogos dos fabricantes, né? Do catálogo de pistola, de pintura, nas ferramentas, né? Nos catálogos de ferramentas, de pneumáticas, você vai achar com bastante frequência essa unidade. Ou litros por segundo, ou algum metro cúbico por hora, metro cúbico por minuto, alguma coisa mais no sistema internacional, ou esta unidade. Bom, dito isso, né, então a gente já respondeu as duas primeiras unidades, que na verdade é a mesma coisa, né? Ou eu escrevo ela em português, ou eu escrevo ela em inglês. Materiais traduzidos, digamos assim, vai vir normalmente PCM, pés cúbicos por minuto. Já materiais, né, originais, digamos assim, de empresas dos Estados Unidos, vai vir CFM, que, como eu disse, é a mesma coisa. Bom, e agora o SCFM. Essa unidade aqui, o S é de standard. Standard. E o resto é igual, cubic feet per minute. O que seria esse standard? Isso aqui também é utilizado nos sistemas de ar comprimido. Por quê? Se você, o sistema de compressão no compressor, né, ele depende da quantidade de ar que ele é aspirado, né, que é aspirado no compressor. Só que se eu estou trabalhando com compressor a nível do mar, o ar ele está mais cheio, digamos assim, né, ele tem mais massa.
Por outro lado, se eu estiver utilizando o mesmo compressor no alto da serra, o ar vai ser um pouco mais rarefeito. Se eu for mais alto ainda, tipo lá, né, nos países bem altos, né, na Bolívia, por exemplo, lá, o ar é mais rarefeito ainda, então ele tem menos massa, né? Então a quantidade de massa, né, a massa específica do ar, ela é influenciada pela altitude. Então nessa situação, se eu sou vendedor de compressor e vou vender o meu compressor, eu falo, a vazão do meu compressor é tanto, né? É 10 pés cúbicos por minuto, ou 100 litros por hora, sei lá, alguma coisa assim, alguma, né, uma unidade de determinada vazão, para uma determinada pressão de 10 bar, 20 bar, 15 bar, enfim, né, depende da característica que você tem. Então se eu vou, mas essa vazão, ela é para qual condição? É para o compressor funcionando a nível do mar, ou é para funcionando a altitude? Ou seja, a nível do mar ele vai produzir muito mais ar comprimido do que comparado com locais mais altos. Então, para poder equilibrar isso, a gente faz uma transformação, normalmente pela equação de Clapeyron, da transformação dos gases perfeitos, a gente faz uma transformação da condição que eu tenho para a condição padrão. Então, quando eu trabalho, quero equivaler, né, os compressores, eu vou trabalhar com essa condição padrão. Então essa condição padrão também varia, depende da norma. Pode ser, por exemplo, a nível do mar, nível do mar, nível do mar. Pode a temperatura de 15 graus Celsius, por exemplo. Ou pode ser, dependendo da norma, 20 graus Celsius, e por aí vai. Então tem que ver qual que é a norma que eu estou utilizando para isso. Então quando eu tenho, né, o nível do mar lá, às vezes numa determinada região, lá em Greenwich, ou sei lá onde, né, eu tenho, aí eu tenho, né, a minha situação, que eu estou, por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou a 700 metros, aproximadamente, né, 700 metros de altitude. Altitude. Nessa situação, qual que é a pressão atmosférica? A que temperatura eu estou? Digamos que hoje a temperatura seja 20 graus, 20 graus Celsius. Então eu consigo transformar essa condição aqui para essa condição padrão. Então, independente de onde está o meu fabricante, né, onde está o fabricante, se ele está a nível do mar ou não, ele consegue transformar uma determinada condição de teste para uma condição padrão. Então, para mostrar que é a condição padrão, eu utilizo na frente, né, da unidade o S, SCFM, ou seja, né, Cube Feet per Minute, aqui Standard. E qual que seria a versão, digamos, no sistema internacional? Né? Em vez de eu usar SCFM, eu uso N metro cúbico por segundo. Esse N aqui não é o N de Newton, não é, não. Não é Newton, não é unidade de força. Esse Newton vem de normal. Normal no sentido de relacionado à norma. Então, o SCFM, ele é a unidade no sistema inglês, padrão, com as condições padrão, como semelhante à CNTP, e o N, M ao cubo por S, né, seria o normal metro cúbico, que é no sistema internacional de unidades. Então, isso aqui seria, né, a condição padrão que eu estou utilizando para trazer, né, as condições do meu compressor, né, ou seja lá o que for, né, relacionado a ar comprimido ou algum outro tipo de gás, para trazer para uma condição de comparação. Como a gente fala, a gente tem que comparar, né, banana com banana, não dá para comparar duas situações diferentes. Como é que eu comparo isso? Quando eu trago, né, as situações diversas para uma condição padrão. Então, se você está consultando o manual e nesse manual vem M ao cubo por S, né, normal metro cúbico, ou vem SCFM, significa que você está trabalhando que aquela vazão informada se trata da vazão na condição padrão estabelecida. Normalmente o catálogo do fabricante indica embaixo, né, vai ter um asterisco, qual é essa condição padrão que foi considerada. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.